Está conosco Alcione Peixoto, com quem vamos ter a oportunidade de fazer algumas reflexões, pois o tema é bastante sugestivo. Vivemos tempos de ignorância? A mensagem do Momento Espírita tem por título Levar o Amor. Em Atos dos Apóstolos, Lucas relata a orientação de Paulo de Tarso, que diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Com isto, estaria ele dizendo que o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui? Alcione Peixoto, que é palestrante espírita e escritora, vai nos falar sobre esta questão depois do Momento Espírita. Que eu leve o amor, a mim em primeiro lugar. Que eu leve o amor para dentro de mim e que todo auto-ódio se converta em chance, em nova chance. Que eu me dê novas chances de amar de novo, de acertar de novo, de dar ao menos um pequeno passo adiante, afastando-me da estagnação. Onde houver ódio em mim, que eu leve o amor. Não esse amor de plástico, disfarçado de complacência, que mais me engana do que me enobrece. Que seja um amor maduro, que proclama seguro. Eu sei quem sou. Eu sei quem quero ser. Que eu leve o amor à minha família. Onde houver ódio em minha família, que eu leve o amor. Que eu seja luz, mesmo que pequenina, a iluminar a escuridão dos dias difíceis em meu lar. Que eu leve o amor aos que sofrem em silêncio e não querem falar de suas mazelas. Que minhas preces e meu sorriso os guarde em paz. Que eu leve o amor quando seja ofendido, maltratado, menosprezado, esquecido. Que eu lembre de oferecer a outra face do ensino do Cristo. Que eu leve o amor quando meus filhos sejam ingratos. Que minha ternura não seque tão facilmente. Que eu leve o amor quando meus pais não me compreendam e não sejam os pais que gostaria de ter. Que minha compreensão desperte de seu sono e perceba que eles buscam acertar. Que buscam dar o melhor de si, embora nem sempre tenham êxito. São os pais que preciso. São os pais que me amam. Que eu leve o amor quando o romance esfriar e algumas farpas de gelo me ferirem o coração. São os espinhos da convivência. Não precisam se transformar em ódio se o amor assim desejar. Que eu leve o amor aos meus inimigos. Que eu leve o amor mesmo a quem não me tem amor. Que eu respeite. Que eu compreenda. Que eu não me entregue ao ódio tão facilmente. Que eu leve o amor aos que me querem mal, evitando aumentar seu ódio com meu revide, com minha altivez. Que ore por eles, que lhes peça perdão em prece, mesmo muitas vezes não recordando dos equívocos que macularam seus corações. Que lhes mostre que ontem errei, mas que hoje estou diferente, renovado, disposto a reconstruir o que destruí. Que eu leve o amor à minha sociedade. Que eu leve o amor aos que não conheço, mas que fazem parte de meu mundo. Que eu aprenda a chamá-los todos de irmãos. Que eu leve o amor ao mundo, perfumando a terra com bons pensamentos, com otimismo, com alegria. Que eu leve o amor aos viciados em más notícias, aos pessimistas, aos que já se entregaram à derrota. Que meu amor os faça ver a beleza da vida, das leis de Deus, do mundo em progresso gerido por leis de amor maior. Que eu leve o amor aos carentes, do corpo e da alma. Que meu sorriso seja a lembrança de que ainda há tempo para mudar, para transformar.
Sou agente transformador. Sou agente iluminador. Sou instrumento da paz no mundo. Que eu leve o amor. Levar o amor é o título desta mensagem que está no CD Momento Espírita número 22, que é produzido pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Alcione Peixoto, palestrante espírita e escritora, sobre o tema Vivemos Tempos de Ignorância. Alcione, é com muita satisfação que temos você conosco hoje. Nós assistimos recentemente uma palestra em que você enfocou o tema Vivemos Tempos de Ignorância, e eu gostaria que você nos respondesse essa questão. Realmente eu coloquei para as criaturas que lá estavam prestigiando esse mês espírita de Maringá, a questão vivemos tempo de ignorância, e você viu que a primeira resposta foi não. Em face do mundo de conhecimentos que a Terra vem recebendo em todas as áreas de conhecimento humano, tudo evoluiu rapidamente nesse último século. Até eu falei ontem, nesses 10 anos, de 2000 a 2010, quanta coisa está mudando a vida, quantas descobertas, quanto conhecimento veio mudar a vida da humanidade, inclusive as células-tronco, definindo até o destino das pessoas, né? Então, toda a gente concordou que nós não vivemos tempo de ignorância. Mas quando nós levamos a reflexão para o campo do sentimento, fazendo uma comparação entre esses conhecimentos todos que nós relatamos no início da palestra e as ações do homem no dia atual, e nem fomos a outros países, as guerras, essa matança inesperada, os serial killers. Nós nem chegamos a isso, mas falamos aqui do Brasil, de uma pesquisa do jornal Estado de São Paulo sobre o preconceito. Nos fixamos ontem só no preconceito. E aí começamos a apanhar o Evangelho de Jesus e a ver a responsabilidade que Jesus nos dá a partir do conhecimento. O conhecimento tem seu preço. E o preço é a mudança de conduta do homem, a mudança de hábitos. E nós não temos mudado os nossos hábitos no que tange ao sentimento. Então, há uma defasagem muito grande dos conhecimentos que nos chegam nessa hora, com a mudança de nossos sentimentos ainda muito prisioneiros do nosso ontem, dos valores de nosso ontem. E nós sabemos que essa mudança não pode se operar repentinamente, mas há que se fazer um esforço constante. Foi aí que eu falei na vigilância, não é? Na oração e na vigilância, Jesus pediu, né? Vigiai e orai, pois não sabeis quando virá o tempo. Todo dia é dia de ação e meditativa, porque meditar não é uma ação, não é uma coisa letárgica, parada, preguiçosa. É uma ação. A meditação é uma ação. Então, nós oramos e meditamos, como fazia Santo Agostinho,
Né? Todos os dias passava em revista suas ações, era a sua meditação da noite, mas nós não estamos olhando para dentro de nós. Dentre tantas descobertas que vieram modificar a vida do homem, está o Espiritismo, já que ele desvendou o mundo espiritual, não é? Qual a importância do Espiritismo nesse processo evolutivo do homem, nesse despertar do homem? Eu acho que a importância do Espiritismo diz respeito a uma consciência mais ampla do nosso estar no mundo. O que estamos fazendo aqui, a que viemos, somos todos missionários. As pessoas têm um ressalto enorme da questão, é um missionário, a missão. Todos nós trazemos a nossa missão, seja uma missão junto ao nosso pequeno rebanho familiar, uma missão de encaminhar aquelas criaturas, de dar novos valores, porque é no grupo familiar que o mundo é transformado. Chico Xavier dizia que as guerras que atormentam o mundo começam dentro das quatro paredes de um lar. Na educação, de ceder, de aprender a ceder, de abafar um pouco o nosso ego em favor de outras pessoas, de saber ouvir as críticas a nosso respeito. Se a crítica tem fundamento, agradeçamos a quem nos criticou. Se ela não tem fundamento, ela não nos atinge. Se uma crítica nos atinge, vamos procurar, porque há algum fundamento nela. A pessoa que nos critica... Isso é muito profundo. As pessoas que nos criticam, naturalmente, já nos conhecem melhor do que nós mesmos pensamos que nos conhecem. Então, já estão vendo um outro lado nosso que o nosso orgulho não nos deixa perceber. Jesus se referiu a que a quem mais for dado, mais será cobrado, mais será pedido. Como que nós podemos entender essa afirmativa de Jesus? O pecado, Jesus também falou, o pecado contra o Pai será perdoado. O pecado contra o Filho será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Disse que nós somos luz, que o reino de Deus está dentro de nós, significando que nós trazemos uma parcela divina, a nossa genética espiritual, uma genética divina dentro de nós e que temos que caminhar para a luz de qualquer maneira, uns mais lentamente, outros avançam um pouco mais rapidamente, mas todos nós somos luz e fomos construídos para a luz. Então, o pecado contra o Filho será perdoado, o pecado contra o Pai será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. É porque esse pecado é o pecado contra nós mesmos, contra as energias divinas, nos diz Emmanuel no Consolador, que nós trazemos em nós, contra esse lado divino, contra esse destino maravilhoso que Deus nos deu. Então, o pecado contra o Espírito Santo é ressarcido. E é o pecado depois do conhecimento. É o pecado depois do conhecimento. Enquanto nós nos desviamos, fraquejamos, distanciados desses conhecimentos, dessas revelações, se justifica o nosso erro. Mas a partir do momento em que nós tomamos conhecimento com a verdade, nós temos que direcionar as nossas ações cotidianas em coerência com os conhecimentos que já assimilamos. Então, esse pecado tem que ser ressarcido através das próprias experiências, através de um processo
reencarnatório. E nós vamos indo e voltando. E diz Emmanuel, no livro, se não me engano, Pensamento e Vida, em que ele diz assim, que nós vamos repetindo esse círculo vicioso. Arrependemo-nos depois do túmulo e continuamos os mesmos erros depois do berço. Choramos muito amargamente depois do túmulo, quando lá chegamos. Mas em reencarnando novamente, voltando à Terra, nós vamos cometendo os mesmos erros, que é aquele ponto fraco que nós trazemos. Então, é um processo lento, mas que só cabe a nós apressar esse processo. E a chave desse processo, do avanço desse processo, está no Evangelho de Jesus, especificamente no Sermão da Montanha. Porque estamos aqui para aprendermos a conviver uns com os outros, para exercitarmos o amor no nosso dia a dia. E isso tem sido difícil, porque o nosso ego não nos permite. Precisamos afogar esse ego, para que o espírito, para que o nosso eu espiritual, o eu divino, brilhe e mostre aos homens as boas obras, como Jesus pediu. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, esse caminho nós aprendemos. O erro depois do conhecimento é mais grave, não é? Agora a responsabilidade é maior, como ele disse aos fariseus no episódio da cura do cego de nascença. E agora, porque dizes que vedes, então permanece o vosso pecado, né? Se não sabe, se não conhece, o erro é de um tamanho. Mas se nós enxergamos, se temos olhos espirituais para enxergarmos e enxergarmos-nos, que é isso que nós não queremos ver, não queremos reconhecer a nossa ignorância, confessa a vossa ignorância, é o que nos pede o apóstolo. Então, nós não queremos confessar para nós mesmos as nossas ignorâncias do bem, dos sentimentos. Vivemos ainda com o coração glacial, ainda não aquecemos o nosso coração. E no coração glacial, as energias divinas não circulam. Como no nosso coração, com as estenoses, né, já na nossa idade comum, a energia, o sangue não circula. A energia divina é o sangue do Espírito e precisa circular pelo nosso centro de sentimentos, que é o nosso coração, que é o nosso espírito. Então... E para desenvolver tudo isso, nós passamos, como você está colocando, pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele exige uma volta para o interior, né? Uma busca do interior. Exige de nós uma concentração. E nesse mundo agitado que a gente vive, a gente percebe a dificuldade de se conseguir essa concentração, essa volta para o interior, né? Como desenvolver isso, Alcione? Autoconhecimento. Desde que Sócrates, né, descobriu essa sentença que devia mover o mundo, conhece-te a ti mesmo, o mundo não foi mais o mesmo, né? Nasce a filosofia, que já existia, sempre existiu, mas que cresce, conhecermos-nos. Mas para conhecermos-nos, nós precisamos nos observar. Aí que entra... A concentração. Uma concentração que deve ser num momento diário, não se fala em tempo.
mas que a gente olhe para dentro de nós mesmos sob a égide da oração. Emmanuel faz um alerta que o autoconhecimento longe de Jesus, do regaço de Jesus, pode ser perigoso para nós. Porque nós vamos descobrir nas nossas tendências, se nós nos voltarmos realmente para nós mesmos, num poder de concentração, de análise, sem adular o nosso caráter, como diz Kardec na Revista Espírita, tomai conhecimento com o vosso caráter, mas não o adulais, porque as crianças muito aduladas costumam voltar-se mais tarde contra os seus aduladores. Essa recomendação de Kardec é muito forte, porque nós temos a tendência de passar a mão nos nossos desvios de caráter, nos nossos erros, justificá-los. Estamos sempre a nos justificar. As pessoas que muito se justificam são pessoas inseguras em relação ao que são e ao que sentem. Então, Kardec faz esse alerta e aquilo que nós já falamos aqui no início da nossa conversa sobre o método de Santo Agostinho, que eu acho excelente. Todas as noites passar em revista o dia e ver se eu feri, se eu magoei, para no dia seguinte a gente mais pacificado, porque às vezes nós temos um dia agitado e magoamos e ferimos as pessoas sem nem nos dar conta. Então, Santo Agostinho passava em revista cada dia. E eu brinco sempre que se deixar mais de um dia, vai ter muito serviço. Vai. Então, cada dia ele passava em revista. Eu gosto tanto dessa lição, dessa experiência de Santo Agostinho, porque cria um hábito da gente se ver, da gente se olhar. A gente gosta muito que as pessoas falem de nós e só o bem. Nós não gostamos de ouvir as críticas, né? Então é um método de autoconhecimento. E o autoconhecimento deve ser feito sob a luz da oração. Eu me lembro que na minha fase de muita dor da morte dos filhos, eu perdi 2 filhos em desastre, em épocas diferentes e próximas, e eu costumava ir para a minha escola Jesus Cristo, lá em Campos, onde eu moro. É uma casa fundada pelo professor Clóvis Tavares, que se estuda muito o Evangelho de Jesus, e eu ia e chorava quieta, sentava na primeira fila, ouvindo a musicista tocar aquele órgão de dois andares, aquele órgão antigo, e ela fica ali tocando músicas clássicas, de hino, e eu chegava cedo para chorar as minhas dores no colo de Jesus. Eu tinha que, se eu chorasse sozinha em casa, eu tinha medo que a depressão me pegasse. Porque morte de um filho é uma coisa que realmente deprime. E eu chorava lá. Eu digo, eu só vou chorar no colo de Jesus. Porque fora é perigoso, né? Você é frágil, nós somos almas muito frágeis ainda para as dores das quais necessitamos. Então, é perigoso a gente se deixar, se analisar muito sem essa proteção da oração, que os nossos guias espirituais nos amparam nessa hora, né? Alcione, nós agradecemos a sua participação. Esperamos tê-la muito em breve conosco. Obrigada. Queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.